Regi! Eita, tamo junto! Voltei para aquele resumo da grande conquista. Vim fazer um resumo caprichado para vocês dos últimos acontecimentos. Afinal de contas, hoje tem eliminação, gente. A sexta eliminação da temporada. Falta menos de um mês para acabar o programa, hein, galera? O que se sucede nos próximos dias? O negócio tá movimentado, tá movimentado. Bruno, Fernando e Caio estão na zona de risco. E hoje um deles vai deixar o programa, gente. Vocês gostaram dessa formação de zona de risco? Estão votando? Já a gente fala das enquetes por aqui, tá? O Guipa, segue sendo Guipa, né? Ele e a Haddad conversaram pela manhã, depois de se estranharem, se estressarem um com o outro, depois da volta do Guipa da prova da virada, tá? Porque o Haddad repreendeu a forma como ele voltou, comemorando lá, ele não gostou, saiu falando do Haddad pela casa, mas hoje correu para abraçar o Haddad, pedir desculpas e se justificar porque comemorou daquela forma. Diz ele aí pro Haddad que eles são aliados, irmãos de vida, né? Que ele quer ver o Haddad firme e forte, etc. Teve abracinho, né? Conversa para cá, conversa para lá, voltaram a falar novamente de jogo, os dois. E o Guipa, ele explica, né, que aquela reação toda dele foi por conta da fala do Fernando sobre ele ser fraco, né? E o fato do Fernando ter afirmado que ia mexer nas fraquezas da galera, ia apontar as fraquezas do povo lá dentro, ia mexer aí com a cabeça da galera. E o Guipa acredita que isso foi muito forte para ele, mexeu muito com ele, né? Porque afinal de contas ele se sentiu provocado, digamos assim. Então ele explica, se justifica algumas vezes ali pro Haddad a respeito disso. O Haddad também explica por que ficou chateado, etc e tal, mas parece que ficou tudo certo entre os dois hoje. Não aguento. E Guipa e Felipe já se organizaram para deixarem a suíte dos donos, porque hoje tem nova prova dos donos. E o Haddad, ele deixou claro para o Guipa que tem uma estratégiazinha pronta já para a prova do dono, né? Caso ele ganhe a prova hoje. Aliás, eles estão pensando bastante nessa prova. Agora alguns já estão assim cogitando, né, se realmente é bom, é interessante se tornar dono a essas alturas, né? Eles não sabem qual é que é, porque agora ninguém quer largar o osso, gente. Ninguém quer sair. Eles vão querer se segurar até o último, né? Vamos ver. Acho que ainda vai ter muita confusão, inclusive entre aliados lá dentro. Porque agora é meio que cada um por si, viu? Nessa reta final, é cada um por si. O Haddad e o Guipa criticaram também a postura aí do Caio, né? Eles acreditam que, de certa forma, o Caio é sim manipulador e faz sim isso de uma forma sorrateira, digamos assim. O Haddad seguiu elogiando a Geni, porque ele acha que ela é estrategista no quesito de querer proteger os seus para que esses lhe protejam. Ou seja, ele acha que a Geni, né, protege uma galera ali, mantém a galera debaixo das asas, digamos assim, porque quando precisar, ela pode contar com esse povo, ou seja, ela está fazendo os outros se comprometerem com ela. Basicamente é isso, ele acha uma super estratégia. O Guipa explicou mais uma vez por que ele colocou o Caio na zona de risco. Segundo ele, foi para se proteger dos grupos. Além daquilo que ele disse no ao vivo, né? Que ele queria tirar o Fernando. Na verdade, eu acho que qualquer um que sair para ele tá de bom tamanho, né? Ele falou que quer eliminar o Fernando, queria unir forças lá com o Bruno, que o ideal para eles é que o Fernando fosse eliminado, mas pro Guipa, gente, qualquer um que sair tá de bom tamanho. Seja o Bruno, seja Caio, ou seja o Fernando. Lógico que do Fernando ele tá com um ranço maior nesse momento, né? O Theo acha que ninguém puxa ele ou Anne para serem donos. Será? E a Geni comentou aí que Rambo e Lizzie também não devem ser puxados para serem donos, porque, né, já fizeram o que fizeram. Não entraram em consenso quando foram chamados para a função. E a Anne disse que a sua estratégia só o Brasil sabe. Essa estratégia, caso ela ganhe a prova dos donos, só o Brasil sabe.
Então, nem sei, gente, se o Brasil sabe disso, não, porque eu mesma não sei qual que é a estratégia dela. Eles também falaram aí do Fernando, tá? Falaram sobre o Fernando. A Geni diz que tem até medo de conversar com ele. Eles acham que o Fernando não tá legal, não tá no seu normal. E Anne diz que o Fernando tá perturbado, porque, segundo ela conversou com ele e ela percebe que, embora ele tenha magoado pessoas, ele também está ressentido e magoado. O Bruno acredita que se ele e Caio, né, tivessem pensado de maneira estratégica, eles não estariam se enfrentando na zona de risco. Ou seja, né, faltou um pouquinho de estratégia, faltou. E o Bruno não tá nada confiante. Ele e Caio estão achando que um dos dois vai dançar, gente. Falando no Fernando, ele chorou mais uma vez, né? Já tinha chorado de madrugada, dessa vez chorou conversando com a Geni. E lembrou lá os embates todos, né? A Geni, inclusive, disse que em algum momento ela pensou que alguém fosse ser expulso por conta daquelas tretas todas. E o Fernando diz que só reagiu porque lhe atacaram primeiro. Aliás, ele e Anne deram uma trégua aí e até trocaram umas ideias tranquilamente hoje, tá? Lizzie acredita que o Haddad se afastou do Fernando depois daquela confusão que aconteceu na última dinâmica. Ela contou ali para os colegas que percebeu isso. O Guipa disse que também se afastaria se fosse ele, porque o jogo é individual. Lá vai ele insistir que o jogo é individual, depois não pode cobrar parceria de ninguém, né? O Guipa também conversou com o Céu depois e disse que futuramente pensa em puxar o Céu para ser dono junto com ele, mas não agora, quando tiver menos gente na casa, porque aí ele vai fazer uma estratégia nova junto com o Céu, que é poderem pregar a paz. Sei lá que estratégia é essa, gente. Meu Deus, vai entender, né? Tá aí a enquete, né? O resultado das enquetes sobre esta votação de hoje, galera. Bruno, Fernando ou Caio? Quem deve ser eliminado? Menos votado sai, tá? Lembrando que o menos votado vaza. Eu acho, sinceramente, gente, que não vai ser tão fácil assim. Qualquer um dos três tá em risco de ser eliminado, tá? Vai depender aí de qual torcida tá mais empenhada. O boato que rola, inclusive falamos aqui no ao vivo, é que a torcida do Haddad, uma parte tá votando a favor do Fernando, outra parte não, porque acredita que é melhor o Haddad gol solo, sabe? Sozinho pra final. Então não sei se o Fernando tem esse apoio aí da torcida do Haddad dessa vez. Ele deve contar com a própria torcida, né? Mas, de acordo com as enquetes dos sites, Twitter e YouTube, quem tá saindo é o Caio, menos votado. Segundo o Fernando, em primeiro, o Bruno, mais votado. Mas tem enquetes aí dos sites que apontam empate técnico entre o Caio e o Bruno. No Twitter, a minoria é a favor do Caio. O Caio é o menos votado por lá, então pelo Twitter ele sairia. E pelo YouTube o Caio também sairia. Mas aqui no YouTube, inclusive, Caio e Fernando estão meio que pareados também. Então, realmente, tudo pode acontecer, tá? O resultado tá meio imprevisível dessa vez. Como eu falei, vai depender de quem tá votando mais, porque o que vale mesmo é a votação no site oficial. Eita, atrás de eita, meu povo, tamo junto e vamos que vamos!